Olá, boa noite, bem-vindos à nossa meditação hoje é dia 29 de dezembro. Eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem que foi pregada pelo pastor Júnior Damasceno no culto da Igreja Batista da Costa Basca, aqui no sudoeste da França, entre o País Basco e o departamento de Landes. O título desta mensagem: Traga seu barco para a terra. A última mensagem do ano de 2024, né? Não sei se aqui no nosso canal, mas pelo menos na Igreja Batista da Costa Basca, foi a última mensagem de 2024, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela é baseada em Hebreus capítulo 2 e verso 1. Portanto, devemos nos apegar ainda mais às coisas que ouvimos, para que não sejamos desviados delas. Dois verbos muito importantes aqui. O primeiro é nos apegar-se e o segundo, ser desviado. Não estar perdido no mar bravio. O primeiro verbo, prosecco, é trazer para, quer dizer trazer para perto, como trazer um barco para a terra, ou simplesmente chegar à terra firme. Fixar sua mente em alguma coisa, ocupar-se com atenção. Para uma pessoa ou para uma coisa. Cuidar-se, prestar atenção, cuidar de você, prestar atenção a alguma coisa, tomar cuidado, prestar atenção, aplicar-se, apegar-se a alguma coisa, manter-se fiel a uma pessoa ou alguma coisa. Ser dado ou apaixonado por alguém, dedicar seu pensamento, se esforçar para. Muito interessante. Três partes importantes nesta mensagem. A primeira coisa que o texto está dizendo é que nós devemos nos apegar ainda mais às coisas que já ouvimos. E a gente vai ver quais são essas coisas que a gente já ouviu. Em Mateus capítulo 7, verso 15, o verbo prosecco aparece também. Ele é utilizado no discurso de Jesus do Sermão da Montanha. Em Mateus 7, verso 15, cuidado, prosecco, com os falsos profetas. Eles vêm até vocês disfarçados de cordeiros, mas por dentro são lobos ferozes. Aqui nos Pirineus Atlânticos, aqui na região dos Pirineus, existem lobos, né, lá nas montanhas, ursos também. Nunca vi nem lobo nem urso. A gente vê muito por aqui veados e porcos do mato e raposas. Mas nós temos que ter cuidado, não é, com esses animais selvagens. Imagine você que alguém bate a sua porta, você vai abrir a porta e você vê um dragão, ou um lobo. Você vai chamar a polícia, os corpos de bombeiros, né? Polícia civil, polícia militar, a gendarmerie, aqui o exército, ou então você nem vai abrir a porta. Ele está dizendo aqui que nós temos que ter cuidado porque o mal, a falsa profecia, vem disfarçada de cordeiro, mas por dentro é um lobo voraz. Então, por isso que você tem que prestar atenção. Você tem que levar o seu barco para o porto, você tem que estar atento, porque você tem ouvido muita coisa neste ano de 2024 e, por certo, ainda vai ouvir em 2025. Muita coisa que vem para te afastar do Senhor. É por isso que você tem que estar prestando atenção, cuidando de você, levando o seu barco para o porto, para que o seu barco não fique por aí afora, indo de um lugar para outro, perdido. Em Atos capítulo 20, verso 28, Paulo também, Lucas escrevendo o discurso de Paulo, vai utilizar também o verbo prosecco, quando ele diz, portanto, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja do Senhor, que ele comprou para si com seu próprio sangue. Deus, que é Espírito, se fez homem para poder morrer por nós. E Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso, cuidado de vocês, tenham cuidado de vocês e também da igreja do Senhor. Paulo está naquele barco que o leva para Roma, para a prisão, e o barco vai passar muito tempo, né? Muitas semanas até para ir da Palestina até Roma. E quando ele passa perto de Éfeso, desculpa, os irmãos de Éfeso vão até o porto para verem Paulo, possivelmente, eles pensam, né, que vai ser pela última vez. Vai haver muito choro, os irmãos vão chorar porque eles estão se despedindo de Paulo, e Paulo está dizendo a última mensagem de Paulo para esses irmãos, né? Ele já mandou uma carta para eles, aqui, a carta de Efésios, e aqui ele está dizendo, tome cuidado de vocês e do rebanho. O rebanho não te pertence, meu irmão. Pastor ou bispo que você seja, apóstolo, né? Hoje em dia tem apóstolos também. A igreja pertence ao Senhor.
Você mesmo pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. É por isso que eu tenho que ter cuidado, tomar cuidado do rebanho do Senhor, porque ele não me pertence. E ele diz que nós temos que estar atentos às coisas que ouvimos. A gente vai ver quais são essas coisas que ouvimos no livro, na carta que foi escrita aos Hebreus. Mas em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, a mesma palavra que é utilizada em Hebreus 2:1 aparece aqui, o mesmo verbo. E temos tanto mais certeza da palavra profética, a qual vocês farão bem em prestar atenção, proseco, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em seus corações. Nesta carta maravilhosa de Pedro, 2 Pedro 1, Pedro está dizendo que Deus nos deu já o amor, Deus nos deu a paciência, a perseverança, e nós temos que trazer essas coisas para a nossa vida. Nós não as criamos, elas nos foi dada. Nós vamos juntar a nossa vida como um casaco, né? Paulo fala de casaco em Colossenses, por exemplo, né? A gente tem que colocar o casaco do novo homem que Deus já nos deu. Ele está dizendo aqui que nós temos que prestar atenção, trazer o nosso barco para aquela palavra profética. Ele não está dizendo aqui da profecia que você ouviu na internet, né? Uma irmã falando que o fim do mundo vai ser amanhã, vai ser em 2025. Jesus, ele mesmo disse que ninguém sabe do dia, mas tem gente que sabe mais do que Jesus, né? Jesus diz que não sabe e eles sabem. Você vai se casar com essa pessoa, vai se casar com aquela pessoa, você vai ganhar na loteria, não, isso acho que não se fala, não. Vai comprar uma casa na França, são profecias, né? Até eu chamo isso de profetados. Ele está falando aqui da palavra profética, a palavra revelada por Deus. Você sabe como que se chama essa palavra? Se chama evangelho. O evangelho é uma mensagem eterna. Paulo diz em Efésios que Deus nos abençoou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes que Deus chamasse Abraão, Deus já tinha nos dado o evangelho. Antes que ele tivesse dado a lei, Deus nos deu o evangelho. Tem muitos cristãos que seguem a religião judaica. Ora, o evangelho é eterno, mas a religião judaica não é eterna. Ela foi dada a um determinado momento. Paulo chama a religião judaica de sombra. Sombra da realidade que já veio. A realidade vem antes da sombra, porque para que haja sombra, a luz vem antes da sombra. Né? A realidade está antes. E a sombra é a sombra da realidade. Cristo é eterno, o evangelho é eterno. A religião judaica não é eterna. Cristo é eterno. É por isso que você tem que prestar atenção a esta palavra profética, porque a luz já está brilhando, ele diz aqui. Quais são estas coisas que já ouvimos, as quais já ouvimos falar? Ele está dizendo aqui em Hebreus capítulo 2:1. Já no início da carta aos Hebreus, a gente descobre uma coisa muito importante sobre Jesus, porque nesta carta a palavra-chave dela é a palavra superior, ou excelente. Cristo é superior. Ele é superior aos anjos no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele é superior a Moisés no capítulo 3. Ele é superior a Josué no capítulo 4. Ele é superior a toda a nação de Israel. Ele é superior ao tabernáculo. Ele é superior à lei de Moisés, aos sacrifícios do tabernáculo. Ele é superior aos sumos sacerdotes que morriam. Todos morreram. Jesus vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus, no livro de Hebreus, é superior. Olha como começa a carta aos Hebreus. Ela não tem saudação como as outras cartas. Ela começa assim, tendo falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, Deus, nestes últimos tempos, nos falou pelo Filho. 7 coisas, 7 realidades, 7 verdades sobre o Filho vão aparecer aqui no capítulo 1 da carta aos Hebreus. Primeira coisa, ele o constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho é herdeiro de todas as coisas. Você pensa que você possui alguma coisa, você morre, deixa casa, deixa carro, deixa bicicleta, deixa cachorro, deixa gato, deixa pé de maçã, pé de laranja, pé de limão, pé de abacate, você deixa tudo aqui. Nós vamos deixar tudo aqui. Não levamos nada daqui. Cristo é herdeiro de todas as coisas, da sua vida, do planeta, das estrelas, das constelações, da galáxia, do universo todo inteiro. Ele é herdeiro de todas as coisas. E olha que coisa maravilhosa, no verso 2 ele diz que foi através de Cristo que Deus criou o universo. Olha que coisa maravilhosa. Você, não sei onde você mora, mas eu moro num vilarejo basco chamado Urt,
E aqui, quando o céu está claro, principalmente agora no inverno, você entra aqui no bairro onde eu moro, não tem luz elétrica aqui na rua, né, que é uma rua privada, só tem na rua principal, ou então você vai nos Pirineus de noite, eu já fiz isso com um amigo brasileiro, nós fomos aos Pirineus e você fica deitado olhando para o céu à noite, você vê a Via Láctea, vê muitas constelações, é uma coisa maravilhosa. Essas estrelas estão correndo a uma velocidade incrível. A própria galáxia onde nós nos encontramos está correndo também pelo espaço afora. Quem que sustenta tudo isso, minha gente? Cristo. Está escrito. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é poderoso. A terceira coisa sobre Jesus, no verso 3 de Hebreus capítulo 1, é que o Filho é o reflexo da glória de Deus. Um discípulo de Jesus, uma certa vez, eu creio que em João 14, vai dizer, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o que Jesus vai dizer? Hello? Faz tanto tempo que eu estou com você, você ainda não me viu? Cristo é o reflexo da glória de Deus. Ele está dizendo aqui. Ele também é a marca de sua pessoa. A pessoa de Deus você vê em Cristo. Ninguém, diz Jesus, vem ao Pai a não ser através de mim. A quinta coisa é que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele quem sustenta tudo. Como eu estava falando das estrelas, eu havia pensado exatamente nessa parte do texto. É Cristo quem sustenta todas essas estrelas que estão correndo, não feito loucas, mas feito sábias, né? As estrelas que correm a uma velocidade incrível. Nosso Sol a nossa estrela corre ao redor do centro da nossa galáxia, levando milhões de anos para percorrer esse espaço. Quem que faz com que essa estrela... Você já imaginou que nós estamos correndo a uma velocidade incrível? A Terra correndo ao torno do Sol, o Sol com a Terra e com todos os outros planetas correndo na direção do centro da galáxia. Nada está estático. Né? Todas essas bolas de gases que nós chamamos de estrela, né? Que é composta de hidrogênio e de hélio e de outros elementos, segundo a idade da estrela, estão correndo a uma velocidade incrível. Nada cai, né? Estão correndo, caindo, na verdade, na direção do centro da galáxia. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. A sexta coisa é que, além de criar, além de sustentar todas as coisas, ele purificou os pecados. Deus se fez homem em Cristo Jesus. Em Hebreus, inclusive, está escrito, tu me deste um corpo. Ele recebeu um corpo para poder morrer por você. E a sétima coisa é que ele sentou-se à direita da majestade nas alturas. Lá pelo capítulo 6, 7, 8 de Hebreus está escrito que ele intercede por nós. Ninguém mais intercede por você a não ser Jesus, porque ninguém pode ir ao Pai a não ser através de Jesus. Nenhum outro homem, nenhuma mulher, ninguém mais pode interceder por você. Esta é a mensagem do Evangelho. A terceira coisa em Hebreus capítulo 2, verso 1, primeiro a gente viu que nós temos que prestar atenção ao que nós já aprendemos. Por quê? Para que não sejamos levadas longe destas coisas, desta realidade. E aqui nós vamos encontrar o segundo verbo importante no verso 1 do capítulo 2 de Hebreus. Primeiro nós temos prosecou, que quer dizer levar o barco para a terra. Aqui a gente o barco não vai ficar na terra, ele vai ficar no mar bravio. Ainda lendo prosecou, a gente encontra prosecou de uma forma negativa em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e darão ouvidos. Prosecou. Eles vão levar o barco para o outro lado. Há espíritos enganadores e há doutrinas de demônios. De vez em quando você ouve um pastor falando, essa é uma doutrina dos homens, né? É uma doutrina da carne, né? Mas Paulo, ele vai bem mais longe, ele diz são espíritos enganadores e são doutrinas de demônios. A gente, às vezes, na igreja tem medo, né, de usar essa palavra, essa expressão, de dizer, meu Deus, misericórdia, o inimigo, isso é coisa do demônio. Paulo não tem medo, ele está dizendo são espíritos enganadores. É por isso que a gente tem que correr para o lado de Deus e fugir dessas coisas. O que você ouve, às vezes, na internet, que você vê em muitos lugares, são espíritos enganadores. E como eu disse no início da meditação, se Satanás vai bater a sua porta vestido de dragão, você vai sair correndo, você não vai abrir a porta, vai chamar a CIA, a polícia, o FBI, a polícia francesa, a gendarmerie francesa. Por quê? Porque você não vai abrir a porta para um dragão, para um lobo, mas ele vem disfarçado de cordeiro.
mas, no fundo, é um espírito devorador e são doutrinas de demônios. Qualquer doutrina que está sendo pregada no lugar da soberania de Cristo Jesus é uma doutrina de demônio. Você já leu em 1 João que uma das marcas daquele que é anticristo, né? Porque a palavra anticristo no singular não existe, né, no Novo Testamento. Não sei se você já soube disso. Ela só aparece 4 vezes no Novo Testamento e no plural. Os anticristos. Os anticristos em 1 João são aquelas pessoas que são contra o Cristo, que não confessam que Cristo é Deus, que ele veio em carne humana, mas ele é divino. Então, nossa vida será levada para longe do porto. Nós vamos ficar por aí afora, por esse mar, perdidos. Em 2025, a minha oração, eu espero, que você vai estar tão próximo de Cristo que o seu barco vai navegar tranquilamente. E quando não for para navegar, você vai estar seguro no porto. Quando houver a tempestade, o seu barco vai estar seguro. Você pode trazer o barco para a terra. E aqui, o oposto disso é deixar o seu barco ser levado de um lado para outro. A deriva. O seu barco vai estar à deriva. Isso acontece cada vez que a gente deixa de lado Cristo, que a gente deixa de lado o Evangelho santo e eterno de Jesus Cristo, e a gente se envolve com coisas que parecem interessantes, né? Bonitas, né? Tem modas por aí afora, né? Houve uma época no Brasil que as pessoas caíam para tudo quanto é lado, né? Se levantavam dali e continuavam as mesmas pessoas sem mudarem de vida. Cair não muda a sua vida. Quem muda a sua vida é o Espírito Santo. É Jesus Cristo em você. Ignorar a voz do Espírito Santo e negligenciar o ensino das Escrituras é permanecer à deriva num mar tempestuoso. E é por isso que nós precisamos de voltar para a simplicidade do Evangelho. Eu vou ler de novo o texto de Hebreus capítulo 2 e verso 1, quando Hebreus diz: devemos nos apegar ainda mais, é o verbo prosecco, às coisas que já ouvimos, para que não sejamos desviados delas. Ou seja, para que não estejamos à deriva. Um ano novo muito abençoado para você e para sua família, e espero encontrar vocês de novo aqui no nosso canal, ouvindo essas meditações da Palavra de Deus. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar uma pergunta no próprio canal, você pode entrar em contato conosco, né? Nós somos uma igreja francesa, mas o pastor não só é francês, como ele nasceu no Brasil, ele fala português. Se você tiver alguma pergunta sobre como seguir a Cristo, como conhecer a Cristo, você pode deixar uma pergunta no nosso canal. Que Deus te abençoe.